Vamos iniciar a nossa aula de introdução ao Novo Testamento, fazendo a leitura do Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Estefânia ou Tiago, se vocês tiverem microfone, podem ativar. Eu gostaria que um de vocês lessem o texto. Mateus 5, do verso 1 ao verso de número 12. Alguém de vocês está me ouvindo? Os dois estão me ouvindo? Stefânia está na sala? You are currently the only person in this conference. Eu vou lendo aqui. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, e porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Que sejamos esses homens e mulheres bem-aventurados, entendendo que esse é o perfil do verdadeiro cristão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela rica oportunidade que temos de estar aqui na tua presença, ao redor da tua palavra. Pai, estamos aqui para examinar as Escrituras e prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer o seu caráter, a revelação bíblica, e entendendo essa revelação, pedindo ao teu Espírito que aplique tudo isso em nossa mente, em nossos corações, que todo aprendizado se traduza em testemunho de vida. Abençoa os alunos que aqui já estão e aqueles que ainda chegarão. Fala conosco através do Evangelho de Mateus, que nós vamos estudar hoje. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos aprender um pouco mais do Senhor. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar a nossa aula estudando o Evangelho conforme escreveu Mateus. Bom, vamos lá para alguns dados históricos interessantes. O Antigo Testamento encerra 430 anos antes de Cristo, em Malaquias. Então, nós temos um período de silêncio de 430 anos entre Malaquias e o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. Quando o Antigo Testamento encerra, a segunda geração daqueles que foram para a Babilônia. Então, quem está vivendo na época do Novo Testamento já é aquela segunda leva de pessoas que foram levadas pela Babilônia após o cativeiro babilônico, né? Quando eles voltam, quem está reinando é a Pérsia, o Império Persa, que depois é conquistado pelo Império Greco-Macedônio, de Filipe da Macedônia. Ele morre em 334 e seu filho, Alexandre o Grande, com 20 anos, assume o lugar de seu pai e ele governa 30 anos naquele lugar. Governa, 13 anos. E desse pequeno período conquista muitos territórios. Então, o governo de Alexandre o Grande foi reconhecido como um governo conquistador. E num período de pequeno tempo, ele conseguiu, ele criou Alexandria, morreu aos 33 anos, não deixou de ser herdeiro, dividiu seu império com 4 generais, tá bom? Gente, a minha tela, ela tá travando. Eu vou tirar a tela, vou ficar só no áudio aqui agora, tá bom? Só no áudio, vamos lá.
Todo mundo me ouvindo aí, né? Então vamos lá. Ele tentou helenizar a Palestina com vários deuses quando começa a guerra dos Macabeus. Judas Macabeus venceu, a família Macabeia vence. Em 63, os romanos vencem os Macabeus. Então vamos lá para a ordem de impérios para a chegada do Novo Testamento. Nós temos Babilônia, a Pérsia conquista a Babilônia, os Macabeus conquistam a Pérsia, e agora os romanos conquistam os Macabeus, eles venceram os Macabeus. Os romanos reinam na Palestina, Alexandre o Grande com muita capacidade administrativa, mas muito desconfiado. Para vocês terem uma ideia, esse Alexandre Grande, ele é um excelente administrador, mas ele era tão desconfiado que ele casou com 10 mulheres diferentes, tá bom? E matou a sua mulher predileta, porque estava desconfiado que ela estava traindo ele. O imperador romano o convidou para prestar contas, mandou matar os 2 filhos que chegaram a Roma. Olha, tanto que ele era desconfiado. Ele mandou matar os 2 filhos que chegou a Roma, após um período que estavam lá estudando, com medo deles tomarem o reinado dele. Quando Herodes, rei que governa, quando Jesus nasceu, então, quando Jesus nasceu, quem está reinando é Herodes. Ele morreu, o anjo apareceu a José, mandando ele se retirar. E o reino de Alexandre o Grande foi dividido com seus 4 filhos. Arquelau ficou com a Judéia e Samaria, Herodes, Filipe e Lisano, tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus nasce, o território da Palestina estava sob o domínio dos romanos, tá bom? Então quando Jesus nasceu, quem está dominando o ambiente é Roma. Os registros dos evangelhos, vamos lá. Quantos evangelhos foram escritos? Temos 4. Cada evangelista focou em um aspecto da vida e do ministério de Jesus, tá bom? Nós temos os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, olhando sobre o mesmo ponto de vista. Então, quando a gente fala em evangelhos sinóticos, significa, pode anotar aí no seu caderno, olhar para alguma coisa a partir do mesmo ponto de vista. Eles deram as mesmas ênfases, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Então vamos lá para alguns fatos curiosos, Vamos lá. Mateus escreveu para os judeus e apresentou Jesus como o rei dos judeus. Por que ele apresentou? De forma proposital. Os judeus estavam... É o que é policial. Ele apresentou Jesus como rei dos judeus. Por quê? Porque os judeus estavam esperando um rei para reinar sobre Israel. Então, Mateus ele vai dizer, olha, o verdadeiro rei dos judeus é Jesus. Então, ele apresentou Jesus como rei e apresentou o Jesus histórico, como Messias dos judeus. Então, essa é uma das ênfases de Mateus, tá bom? Então, é importante nós termos isso em mente. Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. Quem que é esse Marcos aqui? É o João Marcos lá que andava com Paulo, tá bom? Depois nós vamos estudar mais sobre ele. Por que Marcos escreveu para os romanos apresentando Jesus como servo? Se vocês derem uma observada no Evangelho de Marcos, vocês vão perceber que ele é um evangelho muito ativo. Jesus está sempre fazendo milagres. E os romanos, eles acreditavam muita confiança naqueles que tinham poder para fazer.
Então, Marcos vai dizer que quem faz de verdade é Jesus. Mas mesmo fazendo tanto, ele é servo. Então, Marcos apresenta Jesus como servo, tá bom? Lucas, o médico amado, Lucas, escreveu para os gregos, apresentou Jesus como o homem perfeito, tá? Apresentou Jesus como um homem perfeito. É interessante a gente observar isso, porque os gregos, eles eram muito contemplativos, eles eram muito filosóficos. Então, eles gostavam de contemplar a perfeição e supervalorizavam isso, a perfeição dos homens. Lucas vai escrever o seu evangelho a eles e vai dizer, olha, o verdadeiro homem perfeito é Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? E por último, nós temos João, que já não faz parte dos sinóticos, tá bom? Ele escreveu para todos. E apresenta Jesus como Filho de Deus. Filho de Deus. Está aí. Apresentou Jesus como o Filho de Deus. Então é importante para quem quer introduzir bem o Novo Testamento, entender essa dinâmica. Isso pode até colaborar muito para a sua interpretação bíblica dos evangelhos. Nós temos Mateus escrevendo para os judeus e apresentando Jesus como o rei dos judeus. Jesus histórico, ele é o Messias dos judeus. Marcos escreveu para os romanos, é o evangelho da ação, né? E apresentou Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos e apresentou Jesus como o homem perfeito. João escreveu para todos e apresentou Jesus como o Filho de Deus, tá bom? Importante nós termos isso em mente, guardarmos essas verdades para nós entendermos essa dinâmica, ok? Então vamos lá, vamos estudar o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, vamos lá todos juntos, vamos começar a estudar o Evangelho de Mateus. Nós não sabemos categoricamente quem foi o autor. Então, o autor, eu vou dizer assim, literalmente falando, ele é anônimo. Ok? Mas os pais da igreja, Tertuliano, Eusébio e tantos outros, creditaram a autoria desse evangelho, a Levi, o coletor de impostos, que foi chamado, vou colocar melhor aqui, que foi chamado de Mateus. Tá? Então tá aí. Mas os pais da igreja acreditaram a autoria Levi, que foi chamado, tá bom? Mateus. O local, nós não sabemos onde ele escreveu, mas Inácio, bispo de Antioquia, faz entender que Mateus escreveu o seu evangelho de Antioquia, estava na Antioquia da Síria, quando ele escreveu o seu evangelho. Na verdade, o evangelho de Jesus Cristo narrado por ele. Com certeza, é o Mateus que andou com Jesus, aquele que foi chamado. Ele era coletor de impostos e foi chamado para servir a Jesus, Estefânia. Exatamente ele. Bom? Alguma dúvida mais? Deixa eu ver você anotar aqui que eu vou dissecar isso para você. Levi, exato. Levi. Bom? Ok? Esse é o Mateus que andou com Jesus. Exato. Vamos lá. Então, nós temos lá o Evangelho de Mateus. O capítulo 1 ao versículo 4 fala da vida do Messias, o nascimento, os magos, a fuga do Egito.
nós temos um aspecto muito importante nessa questão da fuga do Egito, porque eles estavam fugindo da matança de Herodes, tá bom? Herodes estava mandando matar os meninos, os recém-nascidos do sexo masculino. Então, o Senhor orientou José, através do anjo, a ele se retirar, fugir para o Egito, fugir do Egito, sair fora. Por quê? Porque Herodes estava mandando matar as crianças recém-nascidas. Então, fé não é uma presunção. Nós cremos na providência de Deus, mas obedecemos a sua palavra, né? Então, a gente sabe que Deus nos abençoa, sabe? Então, a gente tranca o carro para o ladrão também não roubar, tá bom? Nós temos aqui um ministério de João Batista, que fala sobre o batismo de Jesus. O batismo de João, no Evangelho de Mateus, era um batismo de arrependimento. Mas por que Jesus foi batizado? Será que Jesus precisava ser batizado? Entenda a razão teológica do batismo de Jesus. É a identificação dele para conosco. A capacitação que Jesus recebeu sendo revestido pelo Espírito Santo após o batismo. Então, por que nós batizamos? É uma ordenança, né? Um sacramento bíblico. É inegociável a questão do batismo e da ceia. Então, Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo, foi revestido pelo Espírito Santo, e isso identifica muito Jesus conosco. No capítulo 4, Jesus sai da água e vai para o deserto. Saiu do sorriso do Pai e foi encarar a carranca do diabo. Olha que interessante. Esse Jesus que, após o batismo, recebe o poder do Espírito Santo e ouve seu Pai dizer, este é meu Filho amado, a ele ouvi, é o mesmo que permite com que o Espírito de Deus leve Jesus para o deserto. Tá bom? No batismo, ele diz, tu és meu filho. No deserto, ele ouve, se tu és o Filho de Deus. Olha só, no batismo, ele tem a certeza da sua identidade como Filho de Deus. Mas, no deserto, Satanás tenta colocar em xeque a filiação de Jesus. Seremos tentados, irmãos, sempre como filhos de Deus. Entenda isso. Mesmo nós sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós seremos tentados sendo filhos de Deus. E ele vai vir no deserto. O primeiro Adão, lá ele fracassou no jardim do Éden, né? Nós sabemos disso. Mas o segundo Adão, ele triunfou no deserto. Isso foi uma grande lição para nós, através de Jesus. Muitos de nós pensamos que o fato de estarmos num ambiente propício à adoração, isso nos livra da tentação. Adão e Eva foram tentados dentro do jardim do Éden, do ambiente onde Deus havia criado para eles, num local totalmente propício para a santidade. Mas eles caíram e perderam a batalha espiritual, perderam a guerra dentro do jardim. Interessante isso, né? Mas Jesus, no deserto, mesmo num ambiente ruim, gélido, insalubre, um ambiente inóspito, um ambiente sem comida, ele foi tentado pelo diabo, mas não caiu. Porque o que sustenta o verdadeiro cristão não é a aparência, o local onde ele está. O que sustenta a minha e a sua vida é a essência que temos em Cristo. Tá bom? Do capítulo 5 ao capítulo 7, temos o sermão da bem-aventurança. A pirâmide virou. Se vocês olharem para a bem-aventurança, nós vamos ver que bem-aventurado não são os ricos, são os pobres. Bem-aventurado não são os valentes, são os mansos. Bem-aventurado não são os duros, mas os misericordiosos. Bem-aventurado não são aqueles que são mais espertos. Bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurados não são os guerrilheiros, mas os pacificadores. Bem-aventurados não são os que triunfam, mas os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, a pirâmide, ela vira de cabeça para baixo, porque o Evangelho faz isso. Se no mundo, o que vale, e pensando em mundo, né, biblicamente, teologicamente falando, mundo é um sistema divorciado de Deus governado pelo diabo. Se no mundo vence quem ganha, feliz é quem ganha, no Evangelho
A ordem é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Muitos estão ensinando o evangelho do ganhar, mas o evangelho do Cristo é o evangelho do perder. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Então, isso está no capítulo 5 ao 7, quando nós falamos somente do Sermão do Monte, né? Do Sermão do Monte. No capítulo 8 e 9, tem registro de milagres. Enfermidades curadas, demônios saindo, multiplicação de pães e peixes, natureza sujeita à palavra de Cristo, Jesus ressuscitando os mortos, né? No capítulo 10, nós temos a escolha dos 12, admoestação, orientação. E uma coisa interessante que no grupo dos 12, nós temos um grupo muito complicado e heterogêneo. Olha as características dos discípulos de Cristo. Lembrando, gente, que a aula aqui está sendo gravada, você vai poder ouvir ela depois, né? Vamos lá para as características dos discípulos de Cristo. Pedro era muito genioso, colérico, né? Um homem impulsivo, falava sem pensar. André era calado. Tiago e João eram filhos do trovão. Filipe era desconfiado. Bartolomeu era muito desconfiado também. Tomé era incrédulo. Mateus era publicano. Tiago e Tadeu eram anônimos. Simão Zelote era um guerreiro. E Judas era um traidor. A grande surpresa é porque Deus escolheu pessoas como nós. Porque a gente fica assim, como Deus escolheu esse tipo de gente tão complicado? O grande desafio para nós é perguntarmos por que Deus escolheu pessoas como eu e você, tão cheias de problemas, tão cheias de paradigmas, tão cheias de manias, tão cheias de defeitos. Capítulo 11 ao 12, nós temos o discurso de Jesus. Temos o testemunho de João. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Tá bom? No capítulo 13, nós temos capítulos das parábolas do reino. Das 41 parábolas dos evangelhos, 25, dado curioso, né? Estão em Mateus. A parábola mais conhecida é do semeador. E essa parábola do semeador está nos 3 evangelhos sinóticos. Irmãos, não tem expectativa com homens. Jesus não fala de terra, sobre as coisas dessa terra. Jesus fala mais ao coração do homem. Reações imediatas nunca devem nos impressionar. No capítulo 13, nós entendemos isso ali na parábola do semeador. O diabo arrebata a semente. Ele não quer que nós entendamos a palavra. Então, entenda bem. A parábola tem essas facetas. Professor, o senhor pode repetir novamente o que o senhor falou, por favor? Sobre as parábolas? Sobre a parábola? Sobre o inimigo não querer que a gente leia. O inimigo? Não querer que a gente leia a Bíblia. Ah, tá. Então vamos lá. Entre a questão da parábola, vamos pensar aqui. O que mais Satanás quer é roubar a palavra que chega aos nossos corações. Porque o Senhor Deus, ele criou o mundo pela palavra. Foi pela palavra que ele fez uma promessa a Adão e Eva. Foi pela palavra, ele empenhou a sua palavra, esse homem, para que eles tivessem absoluta confiança. Só que Satanás roubou a palavra de Adão e Eva e eles pecaram, eles não deram crédito à palavra de Deus. Agora, quando nós olhamos para o batismo de Jesus, quando ele sai das águas e vai para o deserto, Satanás tenta usar da mesma estratégia. Vou até melhorar aqui o meu enredo, minha explicação para vocês, Stefano. Jesus está no deserto e ele está sendo tentado pelo diabo. E o diabo diz o que para ele? Transforma esta pedra em pão. O que o diabo quer? Ele quer que Jesus use o seu poder, que ele resolva as suas necessidades a partir de si mesmo, que ele ceda aos desejos da sua humanidade, porque tinha 40 dias que ele não comia. E Jesus poderia ter transformado pedra em pão, mas ele não fez isso. Pelo contrário, o que ele disse para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para Satanás? Satanás, o que mata a minha fome não é satisfazer o meu corpo.
não é transformar uma pedra em pão. Mas a única coisa capaz de matar a minha fome é obedecer, é fazer a vontade do meu Pai. Muitas vezes nós pensamos que as nossas satisfações serão realizadas a partir dos milagres que recebemos, das vitórias que recebemos. A verdade é que os milagres e as vitórias são bênção de Deus para a nossa vida. Mas a única coisa capaz de satisfazer o homem é a sua palavra, a palavra de Deus. E o capítulo 13, quando ele fala das parábolas do reino, e trazendo mais ênfase à parábola do semeador, ele vai trabalhando esses aspectos da parábola. Vamos dar uma olhadinha aí, prega a sua Bíblia no capítulo 13 de Mateus. Dá uma olhada aí, por favor. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Capítulo 13. Pois não, Stefania? Parábola do semeador. É a parábola do semeador. Eu quero que vocês observem a partir do versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então a pessoa ouviu e não entendeu. E não atendeu a palavra, desculpa. E não entendeu também. Vem o maligno e faz o quê? Arrebata a palavra que foi semeada. Este foi semeado à beira do caminho, ou seja, ela não caiu na terra. No 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. É aquele tipo de pessoa que se empolga com a pregação. Acha a pregação maravilhosa. Se empolga, diz eu vou mudar, minha vida será transformada a partir de agora. Porém, foi semeado em pedregais. O que é semeado em pedregais? Não permite que haja raiz nessa palavra. Está aí no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, é o tipo de pessoa que gosta da palavra, quer ouvir a palavra, parece que se empolga com a palavra. Mas na primeira luta ele esquece da palavra, porque a expectativa que ele tinha na palavra não era de sofrimento, era somente de vitória. E nós sabemos que a vida cristã não é feita só de vitórias. Pelo contrário, ela é muito mais feita de sofrimento, de renúncia. No versículo 22 diz, foi semeado também entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra, e eu acho que hoje em dia é o que está mais acontecendo no meio da nossa geração. É aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, desta vida, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Sufocam e ela fica infrutífera. Muitas vezes, nós ouvimos a palavra, mas as preocupações com as lidas do dia, as preocupações com as coisas terrenas do dia a dia, muitas vezes sufocam a nossa vida. Sufocam a palavra que está em nós. Nós esquecemos da promessa de Deus. Então, as preocupações com essa vida, isso aí, Tiago, é uma verdade absoluta. Vai tirando a palavra de nós. É igual seminário, irmãos. A pessoa chega aqui, empolga, anima, mas aí os cuidados da vida, ele descobre que seminário não dá dinheiro, que formar em teologia não é igual formar em medicina. Então ele abandona. É o tipo de pessoa que começa e para no meio do caminho. E o versículo 23 fala daquele que foi semeado em boa terra. É o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Essas pessoas da igreja hoje são exceção. São exceção. Pessoas que ouvem e frutificam. E entenda vocês aqui, Tiago e Stefania, que frutificar não é uma opção na vida cristã. É um imperativo, é um dever de todos nós. Lá em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, a última expressão onde Jesus se apresenta como eu sou, ele diz, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo um ramo que estando em mim der fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Mas aquele que não produz, ele corta e lança fora, e o arrebata e joga no fogo. Então, no Evangelho não existe perspectiva, possibilidade de vida infrutífera.
Quem ouviu a palavra, teve a palavra semeada no seu coração, e o seu coração recebeu essa palavra de bom grado, ele frutifica. Então, frutificar não é uma questão de opção, é uma ordem do Senhor Jesus para todos nós. Então, nós temos que frutificar. Então, Mateus traz essa ênfase aqui também, muito importante, sobre a palavra do semeador. E qual o tipo de cristão que nós somos? Para que tenhamos raízes firmes e na palavra. Ter raiz firme é que vai dizer o quanto a palavra vai produzir. E o que é a raiz firme? É o meu coração aberto, disposto como terra arada para receber a palavra. É a minha disposição em receber a palavra e de colocá-la em prática. É isso que vai fazer toda a diferença. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Tenham raízes firmes. Abra o seu coração como uma terra boa. Ouça a palavra. Coma da palavra. Viva pela palavra. E a vida será transformada. Então é a disposição do meu coração. Tá bom? Importante isso aí para nós guardarmos, pensarmos sobre isso. Tá bom? Deixa eu ver, Tiago. Tem alguma pergunta aí, Tiago? Certo. Amém. O capítulo 14 e 15 do Evangelho, lembrando, gente, que essa nossa matéria é introdução, tá? 14 e 15 é Jesus cuidando das multidões. Tempestade do mar, o que contamina o homem, a mulher cananeia, a multiplicação de pães. Nós temos tudo no capítulo 15. No capítulo 16, Jesus se apresenta como o Messias. Tá bom? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, quem te revelou isso foi meu Pai. Os milagres que Jesus faz, gente, não é para exibicionismo. Todo milagre que Jesus faz é para evidenciar quem é o grande eu sou. Pedro, depois de saber que Jesus iria morrer, tentou repreender Jesus. É interessante esse texto. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 16 de Mateus. Versículo 22. Stefânia, ativa seu áudio aí e pode ler para nós Mateus 16, versículo 22 e versículo 23. E Pedro, chamando-o à 16. parte, Isso. começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha que interessante. Agora você vai dar uma lida aí para mim, um pouco antes, olha o que Pedro falou para Jesus. Leia para mim o versículo 18 e 19 de Mateus 16. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Olha o que Jesus falou para Pedro. Agora, olha o versículo 16. Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o versículo 17, Jesus vai falar para Pedro que quem revelou essa verdade para ele não foi a carne dele, foi o Pai. Gente, olha que coisa mais intrigante. O Pedro que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que recebeu uma revelação do Pai a respeito da identidade de Jesus, é o mesmo Pedro que logo após vai tentar tirar Jesus da cruz. Olha, entenda essa percepção aqui. Isso aqui é muito sério, muito forte. O que eu vou dizer aqui para vocês. Usado por Deus e por Satanás. Olha que interessante, Tiago. Vamos lá. Quando vocês estudarem a matéria de demonologia, doutrina de demônios, vocês vão aprender que
Satanás, ele age de 3 formas na vida de alguém. Ele pode agir por possessão, ele pode agir por indução e ele pode agir por opressão. Exceto a possessão, nós, como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, podemos ser vítimas das 2 últimas, a indução e a opressão. E o que vai acontecer aqui em Mateus 16, 22 e 23, é essa segunda que eu escrevi aí, a indução. O que está acontecendo aqui? Satanás, ele está induzindo. O que é induzir, pastor? Aqui na perspectiva teológica. Falar aos ouvidos, à mente do ser humano. Muitas vezes, você já deve ter passado por isso, você fala uma coisa que você não gostaria de ter falado. Para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe, para um colega de trabalho, e você depois se arrepende. Por que eu disse isso? São induções, dardos que o inimigo vai lançar na vida de alguém. E aqui, não é que Pedro estava possesso. Pedro não estava com um demônio dentro dele. Mas a fala de Pedro era carregada de malignidade. Houve uma indução. E ele tentou tirar Jesus da cruz. Ele quem? Satanás. Induzindo. Jesus, rico em discernimento de espírito, soube quem é que estava influenciando Pedro naquele conteúdo. Por isso que ele diz: arreda-te, Satanás, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Jesus sabia, a espiritualidade de Jesus era tão aguçada que ele sabia quem é que estava por detrás. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não sermos induzidos pelo inimigo. Essa é a maneira mais sorrateira de Satanás agir hoje, que tem destruído casamento, lares e muita gente, e até igrejas, indução. A pessoa não vigia, não está plenamente controlada pelo Espírito Santo, ela pode escorregar nisso aqui. Então Jesus fez o quê? Repreendeu. Ele não chamou Pedro de diabo, mas ele sabia que o conteúdo era satânico. Então é importante isso. Guarde essas 3 formas aí, ó. Importantíssima: possessão, indução e opressão. Tá bom? Importante um esclarecimento aí que eu acho que vai ajudar muito vocês até na vida cotidiana de vocês. Tá bom? O capítulo 17 vai falar sobre a transfiguração. Jesus vai para lá para mostrar que a cruz não é o fim da linha. A cruz precede a glória. Ele transfigura na frente de Pedro, Tiago e João. Vamos dar uma olhada aí no capítulo 17? Está aí, ó. Capítulo 17. Leia para nós o capítulo 17, Stefânia, por favor. A partir do 1º versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, e ele ouve. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Ótimo, só isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha a revelação que Deus dá a conhecer aos 3 aí, né? Pedro, Tiago e João, da identidade do filho. Apareceram com eles ali Moisés, Elias. Pedro tomando a palavra diz: Jesus, o Senhor é bom, né? Vamos estar aqui, vamos fazer uma tenda aqui, 3 tabernáculos para o Senhor, um para Moisés, outro para Elias. E uma nuvem luminosa os cobriu. A grande parte principal aqui do texto da transfiguração está na fala de Deus Pai.
este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Então, a identidade de Jesus foi revelada aos três ali. Então, a transfiguração traz algo extraordinário para a vida deles. Eles viram o que ninguém viu. Eles tiveram a revelação do Cristo que ninguém teve. E isso é transformador. Isso acontece na vida dos salvos, né? Nós tivemos uma revelação, um encontro com Jesus que muitos não tiveram. Por isso que aquele que se encontra com Cristo verdadeiramente nunca mais vive da mesma forma. Tá bom? Então é importante nós guardarmos e entendermos esse importante texto que se torna muito relevante no Evangelho de Mateus. Do capítulo 18 ao 20, aos discursos de Jesus. Quem é maior? Os tropeços, as parábolas e assim por diante. No capítulo 19, ele fala sobre o divórcio. Era da escola de Hilel e Shammai. Herodes e Antipas se degolou João Batista. Herodes e Antipas degolou João Batista. Tudo está no capítulo 19. Jesus se posiciona e Herodes também quer degolar ele. E Jesus sempre está devolvendo perguntas aqui nesse capítulo 19. Devolvendo perguntas. Não tem deslido? Ele fala. As respostas de Jesus são sempre com outras perguntas. No capítulo 20 tem um discurso. No capítulo 21 nós temos a entrada triunfal. No capítulo 22 nós temos o plano dos inimigos. No capítulo 23, os ais, hipocrisia dos fariseus. No capítulo 24 nós temos os sermões escatológicos. No capítulo 25, a segunda vinda, o juízo final. No capítulo 26 nós temos a traição. No capítulo 27 nós temos a crucificação. E no capítulo 28, a ressurreição e a grande comissão. Gente, isso aqui é um panorama do Evangelho de Mateus. Agora vamos para alguns dados também de suma importância para quem estuda introdução de Mateus, tá bom? Introdução de Mateus. Vamos lá. Vamos lá, e agora esse aqui eu vou escrever para trabalhar isso aqui junto com vocês. Eu já disse que literalmente nós não sabemos quem é o autor, mas os pais da igreja disseram que o autor é Mateus. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vamos lá. Autor Mateus. Qual é o tema? Eu disse, Jesus é apresentado como o Messias e o Rei dos Judeus. Jesus, Messias e Reis dos Judeus. Aí. Qual foi a data em que foi escrita esse evangelho? Por volta, né? Cerca de 60 depois de Cristo. Bom, cerca de 60 depois de Cristo. Vamos lá. Alguns propósitos. Propósito deste belo evangelho. Prover os leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha. Beleza? Para assegurar Jesus é o Filho de Deus e o Messias esperado desde os tempos passados. Desde os tempos passados. Aí, prover os leitores de um relato da vida de Jesus por uma testemunha, assegurar que Jesus é o Filho de Deus e o Messias esperado desde os tempos remotos, os tempos passados, para demonstrar que o reino de Deus, vamos lá, para demonstrar que o reino
para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Cristo. Então, o reino de Deus é manifesto em Cristo, tá bom? Entenda aí, esses são os propósitos principais do Evangelho, conforme narrou Mateus. Nunca diga, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Muito importante para nós entendermos essa realidade, esse panorama da introdução do Evangelho de Mateus. Tá bom? Vamos pegar o nosso livro aí, nosso livro referência, que eu pedi para vocês adquirirem. Nós vamos dar uma lidinha nesse livro aqui, de algumas coisas importantes. Bom, vamos lá. Pega seu livro aí, abra na página... Deixa eu ver aqui o pódio que eu quero que você abra. Eu gosto muito desse panorama aqui, da página 69. 69. Tiago, você tem o livro? Estefânia também? Eu baixei o livro no tablet, vou pegar para poder abrir. E eu estou copiando ainda, professor. Não, tranquilo. Pode copiar aí, tranquilo. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês pegarem o livro aí e tal. Você tem acesso a ele aí, né, Tiago? Em PDF. Conseguiu aí, Estefânia? Ótimo, Tiago tem aí. Então vamos lá. Vamos fazer um panorama. Tiago, você tem microfone aí para falar ou não? Tá bom. Não está conseguindo habilitar, né? Estefânia está aí? Vamos lá. Página 69. Nós vamos fazer agora os marcadores literários do desenvolvimento transparente do enredo, das 7 partes do Evangelho de Mateus. Está aí na página 69, no final da página, temos o prólogo, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, verso 23. Essa parte é divisível em 6 sessões, que tratam da genealogia de Jesus, seu nascimento, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o massacre de Belém e a volta a Nazaré. Uma citação do Antigo Testamento introduzida por uma forma correspondente de cumprimento domina as 5 últimas dessas sessões. Eu gostaria que vocês sublinhassem, como está em PDF, que vocês marcassem aí, por favor. Tá bom? Essa parte aí do prólogo até dessas sessões, tá? A segunda parte que eu quero que vocês grifem é o Evangelho do Reino, que é do capítulo 3, verso 1 ao capítulo 7, versículo 29. Aí ele fala, a narrativa compreende os passos iniciais que serviram de base do ministério de Jesus, compreende os passos iniciais que serviram de base ao ministério de Jesus, quais sejam o ministério de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, e o início do ministério de Jesus na Galileia. O primeiro discurso é o Sermão da Montanha, depois definido o contexto, o reino dos céus é apresentado com suas normas e seu testemunho. Tá bom? Até aí que eu quero que vocês sublinhem. Nesse segundo parágrafo aí da página 70, sublinha aí para mim, ó. O reino expandido sob a autoridade de Jesus.
que é do capítulo 8, verso 1, ao capítulo 11, versículo 1, tá bom? O reino expandido sob a autoridade de Jesus. Depois eu quero que vocês sublinhem o terceiro parágrafo. O ensino e a pregação do evangelho do reino. A oposição crescente. Do capítulo 11, verso 2, ao capítulo 13, verso 53. Tá bom? Lembrando que nós estamos fazendo um belo panorama, mas o panorama somente. Não estou entrando propriamente no texto. Na página 71, eu gostaria que vocês sublinhassem esse primeiro parágrafo aí, a glória e a penumbra, que é a polarização progressiva, do capítulo 13, verso 54, ao capítulo 19, versículo 2. Depois nós temos o segundo parágrafo da página 71, que é a oposição e escatologia, o triunfo da graça, do capítulo 19, capítulo 19, versículo 3, ao capítulo 26, versículo 5. E depois nós temos, no último parágrafo, lá no rodapé da página, a paixão e a ressurreição de Jesus. Capítulo 26, verso 6, ao capítulo 28, versículo de número 20. O que é isso aqui, professor? É a divisão do livro, do Evangelho. Então, nós temos 7 divisões na estrutura do Evangelho de Mateus. E essas 7 divisões que eu pedi para vocês sublinharem, eu quero que vocês escrevam ela digitada no computador. Já faz parte desse primeiro trabalhinho para somar na nota de vocês, tá bom? E o que é que eu quero também que vocês prestem atenção aqui no Evangelho de Mateus? Entendeu aqui? Eu quero que vocês mencionem, não precisa copiar tudo, é só mencionar a divisão aqui do capítulo, conforme o nosso livro está trazendo. Desde o prólogo, do capítulo 1, verso 1, até a última parte, que é a paixão e ressurreição de Jesus. Escrever, porque isso vai ajudar você a memorizar a estrutura do Evangelho. E por último, eu vou abrir aqui, eu gostaria que vocês fizessem um resumo para mim de 2 partes desse livro. Está na página 90 do livro. Eu quero que vocês façam um resumo do propósito do livro. Você vai achar aí os temas dominantes, né? A consciência do Evangelho. Por que Mateus dedicou um espaço tão grande a citações do Antigo Testamento? Isso vai te ajudar. Bom? Então, você vai fazer um resumo da página 90, 91 e um pedacinho da página 92. 90, 91 e um pedacinho da página 92. E depois você vai trazer um resumo da página 95, 96 e 97. A contribuição de Mateus, que inclusive nós vamos ler agora, a contribuição de Mateus. Eu vou pedir para a Stefânia ativar o microfone dela aí e ler para nós a contribuição de Mateus. Quando eu falar para você, grifa esta parte que é importante, eu quero que vocês grifem. Habilita seu microfone, por favor, Stefânia. Sim. Professor, eu não sei grifar no tablet, não. Eu só Não? consegui baixar. Aí eu não sei grifar aqui no tablet, não. Mas eu escrevo onde que o senhor está falando, depois eu marco. Ah, tá bom. Então pode ler para nós a contribuição de Mateus. Página 95? 95. Um minuto. Okay. A primeira parte, não, contribuição Sim. de Mateus, né? Devido aos fortes vínculos entre os evangelhos sinóticos, a contribuição feita por um deve ser avaliada à luz da contribuição feita por todos os 3. Se Mateus desaparecesse repentinamente, grande parte de seu conteúdo ainda seria encontrado, mais ou menos intacto, né? Em Marcos e Lucas. Nesse sentido, não se pode dizer que Mateus ofereça o mesmo tipo de contribuição independente.
que, por exemplo, Hebreus e Apocalipse fazem. Mas os evangelhos sinóticos, como um todo, proporcionam uma contribuição insubstituível. Ao lado de João, eles constituem o testemunho basilar acerca da pessoa, ministério, ensino, paixão e ressurreição de Jesus, o Messias. Também não se deve considerar os evangelhos sinóticos um testemunho meramente redundante. Cada um dá o seu próprio enfoque e juntos oferecem uma profundidade tridimensional que, de outra sorte, estaria quase totalmente ausente. É num nível secundário. Para? Não, é porque você falou não, é e. E no nível secundário, cada um oferece uma janela que permite enxergar a vida da igreja na época em que foi escrito. Mas deve-se insistir que a janela nunca é transparente. Na melhor das hipóteses, é translúcida, e as sombras que alguém nela enxerga devem ser interpretadas com algum cuidado. Arcabouço, podemos ressaltar algumas das ênfases de Mateus, e dessa forma, algumas das contribuições peculiares que o Evangelho dá ao canon. O que é canon? Então, vamos lá. Contribuições peculiares do Evangelho de Mateus. Ponto 1. Sublinhe. Mateus preserva, nos discursos já enumerados, grandes blocos de ensinos de Jesus. Sublinhe até aí. É indubitável que esse foi um dos principais motivos para esse evangelho ser tão popular na igreja primitiva. Qualquer que tenha sido o modo como vieram a ser preservados dessa forma, não pode haver sombra de dúvida de que a igreja estaria grandemente empobrecida sem o Sermão da Montanha, a lista de parábolas registradas por Mateus, sua versão do discurso escatológico e assim por diante. Então eu quero que vocês sublinhem aí assim, ó. A igreja estaria grandemente empobrecida sem o Sermão da Montanha, a lista de parábolas registradas por Mateus, sua versão no discurso escatológico e assim por diante. Então, nós temos o Sermão da Montanha somente aonde? Em Mateus. E várias parábolas que foram registradas por Mateus, principalmente no seu discurso do tempo do fim, que é o escatológico, tá bom? O ponto 2 já começa em sublinhar. Mateus complementa os outros evangelhos, particularmente Lucas, ao oferecer um relato alternativo da concepção virginal de Jesus, apresentando a partir da perspectiva de José. Então, Mateus vai mostrar essa perspectiva do nascimento virginal de Jesus a partir do olhar de José. Então, você vai sublinhar de Mateus até José, tá bom? Até José. No ponto 3, eu quero que vocês já sublinhem também. No sentido mais geral, o uso que Mateus faz do Antigo Testamento é particularmente rico e complexo. Vai sublinhar. A peculiaridade que mais salta à vista é o número de citações do Antigo Testamento. Então, se cair numa prova, quais dos evangelhos mais citam o Antigo Testamento? É o Evangelho de Mateus. Entre 10 a 14, de acordo com diferentes estimativas, encontrados apenas em Mateus, introduzidos com uma fórmula de cumprimento caracterizada por uma forma passiva de cumprir. Então, é o Antigo Testamento sendo cumprido no Novo. Então, você vai sublinhar até aí, até cumprir, tá bom? Quando você for para o ponto 4 agora, eu vou ler, não sublinhe ainda. Da mesma forma, o tratamento dispensado por Mateus à lei é especialmente sugestivo. Embora muitos pensem que Mateus interiorize a lei, radicalize-a, subordine-a ao mandamento do amor, torne absoluta apenas suas dimensões morais ou trate-a, ao estilo paulino, como um preceptor que conduz as pessoas a Cristo. É melhor utilizar a própria classificação de Mateus. Agora sublinhe. Sublinhe classificação de Mateus e vai. Sublinhe aí, ó. Jesus vem para cumprir a lei. Capítulo 5, verso 17. Da mesma forma como Mateus o usa, o verbo pressupõe que mesmo a própria lei desempenha uma função
teleológica, ou seja, do tempo na teologia, e profética. Então, sublinhe isso aí. Jesus vem para cumprir a lei. É uma boa ênfase, uma boa contribuição de Mateus para nós. O ponto 5 já pode começar sublinhando de novo. O Evangelho de Mateus serve de base não apenas quando se olha atrás para as Escrituras da Antiga Aliança, mas também quando se olha adiante para aquilo que a igreja veio a ser. Então, pode sublinhar isso aí. Então, vocês vão perceber, gente, que o Evangelho de Mateus, por fazer muitas citações do Antigo Testamento, ele vai mostrar que Jesus cumpriu a lei, que Jesus é o cumprimento da lei do Antigo. Então, ele faz uma conexão. Preste atenção nessa minha fala, que isso vai te ajudar muito na interpretação bíblica. Eu vou anotar aqui, ó. O Antigo Testamento sempre deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Como assim, professor? Eu não entendi. Eu sempre digo para quem me procura, eles falam assim, pastor, qual que é o primeiro livro da Bíblia que eu devo ler? Por onde eu começo? Eu sempre digo, comece de João, do Evangelho de João. Depois você lê Mateus, Marcos e Lucas e lê o Novo Testamento pelo menos 2 ou 3 vezes para depois você entender o Antigo. Porque a revelação bíblica ela é progressiva. O Antigo é lei, o Novo é graça. O Antigo aponta para a promessa. O Novo é o cumprimento da promessa. Quando eu já entendo o cumprimento da promessa e vou ler a promessa que foi feita no Antigo Testamento, fica mais fácil a minha interpretação e compreensão do Antigo. Então é mais ou menos assim. Imagina o Antigo Testamento sendo aberto em uma sala escura, em que você não entende as coisas. Você pega uma lanterna e alumia aquele livro. E essa lanterna seria o Novo Testamento dando interpretação ao Antigo Testamento. Isso é importantíssimo para nós. Entender o Antigo a partir do Novo. E Mateus faz muito bem esse link entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém, gente? Amém. Entenderam aqui o que eu disse? Ficou claro? Sim, sim. Que bom, Stefania. Tiago, que bom. Não sei cadê os colegas, né? Faltaram hoje a aula. Alguma coisa deve ter acontecido. Mas estamos encerrando, então, a nossa primeira aula, que é o Evangelho de Mateus. Façam esse trabalho que eu pedi, do resumo dessas páginas. Mandem no meu e-mail e no meu WhatsApp privado. Tá bom? E aí vocês mandam para mim e eu vou fazendo, aglomerando tudo isso para o somatório da nota de vocês no final. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma consideração? A aula ficou clara? Tudo certo. Ok. Beleza, Tiago, que bom que você entendeu. Não, a primeira aula foi só uma apresentação do curso, né? Eu apresentei algumas coisas, mas essa apresentação que eu fiz, ela vai estar por escrito aí na plataforma de vocês. Porque eu não aprendi a anexar os negócios aqui na plataforma, vou pedir uma ajuda aos universitários, a irmã Gersilene. Gente, Deus abençoe. Uma excelente noite para vocês de descanso, bons sonhos, né? Um sono agradável para vocês. Leiam, estudem, aproveite o bom livro que vocês têm na mão, leiam a Bíblia e vamos continuar progredindo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Paz do Senhor.